o nosso Deus. Amém, irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 11. Nós estamos estudando o livro de Isaías, não necessariamente dentro da sequência dos capítulos. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre Isaías, capítulo de número 11. Isaías 11. É interessante quando você começa a estudar as Escrituras, a minha intenção seria falar praticamente sobre o capítulo todo no dia de hoje. Mas à medida que você vai lendo e vai se aprofundando das verdades, um versículo já fala um monte de coisa para o coração da gente, e eu vou ficar apenas no versículo de número 1 e 2, tá bom? Então depois nós vamos explanar mais detalhadamente o restante deste capítulo, mas apenas o versículo 1 e 2, tá bom? Vamos ler junto? Vamos lá? Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Apenas esses dois versos. Irmãos, se dessemos um tema a essa fala, aqui teria a ver com o caráter do Messias, ou características do Messias. Então nós vamos adentrar ao texto. Se você se lembra, nós vimos já há 2 semanas atrás, no capítulo 9. Qual é a parte mais conhecida do capítulo 9 de Isaías? Quem se lembra? Quem se lembra? Isaías capítulo 9, talvez lá no verso de número 6, né? Porque um filho nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí nós cantamos até aqui por sugestão de um irmão, o cântico fala: seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um cântico que a gente aprendeu há muitos anos, né? Eu tenho mais de 50 anos que eu conheço esse cântico, muito antigo, que a gente aprende na escola dominical, né? Então, nós vimos aqui no capítulo 9 quem é esse Messias. Nós vimos acerca do nome de Jesus, e esse nome de Jesus traria qualidades em si, ou seja, intrinsecamente, dentro das próprias características de Jesus, né? Isso seria incorporado. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós vimos isso semana passada. Nós vimos também no capítulo de número 10 de Isaías uma descrição do império da Síria. Esse império da Assíria representa um reino opressor. E quem lembra aí do nome do rei da Síria? É um nome diferente. Quem lembra? Não. Senaqueribe é outro. O nome é um nome estranho, é Sargão, parece que Zangão, né? Lembra de Zangão que você vai lembrar. O rei da Síria chamava Sargão, tá? Lembra de Zangão aí, que é o marimbondo, né? É isso aí, tá? E você se lembra que o rei da Síria, ele foi digamos assim, Deus até deu uma certa autonomia para o rei da Síria. Quem se lembra de uma comparação que eu fiz, que às vezes Deus permite que um patrão ruim nos oprima para a gente se aproximar de Deus. Não sei se você já passou por isso. Aí você tem que orar pelo seu patrão para você fazer a coisa certa e o seu patrão não te oprimir tanto. Tem gente que não dá conta, né? Vamos pôr aqui que o rei Sargão era um rei que Deus até permitiu que ele fosse usado, mas ele excedeu na mão, ou seja, ele excedeu na correção
do povo hebreu que estava sendo corrigido por Deus. E aí a soberba da Síria fez com que então a Síria caísse e o seu rei também caísse, tá? E aí nós temos que entender que a nação de Israel, ela teve dois momentos na história que passaram pelo que eu diria assim, pela correção de Deus. Dois momentos. O primeiro momento foi Deus permitir que a Síria dominasse com mão de ferro e corrigisse a nação de Israel, e um segundo momento foi o cativeiro babilônico. Alguém se lembra quem era o rei da Babilônia? Isso aí é facinho. Quem? Nabucodonosor, tá? Então, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e Deus permitiu então que esse rei, no caso, no contexto da Babilônia, pudesse agir com uma rédea mais pesada, né, com mão de ferro contra o povo hebreu, que era o povo de Deus. E, consequentemente, isso deveria fazer o povo de Deus se aproximar mais de Deus, voltar-se para Deus. É por isso, gente, que quando tem dificuldade, provação, uma coisa é certa: o que Deus quer é que você esteja cada vez mais próximo de quem? Dele. As nossas dificuldades, as nossas aflições, não é para nos afastarmos do Senhor, é para que nós estejamos mais perto dele, tá? E aí então, se a gente pensar em termos cronológicos aí, vamos pensar assim: o primeiro cativeiro aconteceu entre 734, tá? Praticamente aí com esse cativeiro da Assíria. E o segundo aconteceu mais ou menos em 605. Então, são anos que são destacados como anos antes de Cristo. Então, por exemplo, o livro de Isaías ele foi escrito cerca de 740 anos antes de Cristo. Tá? Exatamente, nessa referência do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico também. Tá bom? Só para a gente se localizar no tempo. Tá? E qual é a apresentação que nós temos aqui? Nós temos a apresentação do Messias e os seus atributos, ou seja, um retrato do Messias, de quem seria aquele que haveria de vir. Alguém abra para mim em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, e alguém leia para mim, por favor. Gênesis 3:15. Se alguém achou, pode ler para nós. 3:15. Aqui é uma referência ao descendente. Quem é esse descendente? Pergunto. Seria Isaac? Seria Jacó? Quem é esse descendente aqui que o texto está falando? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esse descendente? Gente, esse descendente é Jesus. O descendente é Jesus. Então, Jesus é anunciado lá em Gênesis capítulo 3. E com quem Moisés registra que essa conversa está acontecendo? Com Satanás. Então, o verso 14 fala assim: então o Senhor disse a Satanás, a serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Tá? Alguns intérpretes entendem que essa mulher é a igreja, outros na figura de Maria. Tá? Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência do descendente são aqueles que haveriam de crer, tá? E bem como o descendente, a figura de Jesus. Então, é como se Deus tivesse falando: olha, eu vou pôr inimizade entre Jesus e aqueles que creem em Jesus contra ti. Por isso que nós não temos vínculo e amizade nenhuma com Satanás, com o reino do mal, das trevas, pagão. Nós não temos amizade
Nada disso. Mas o que é importante você entender, que em Gênesis nós temos aqui, segundo os teólogos, é chamado de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a primeira menção de redenção. É a primeira menção de que haveria de vir um tempo onde Deus mandaria Jesus, o seu descendente, para pisar a cabeça da serpente e resgatar aqueles que haveriam de crer. Então, a promessa de Jesus é dada já em Gênesis capítulo 3, onde a gente tem a criação, a queda e a redenção. Em Gênesis 3, portanto, a gente já tem a promessa da redenção. E esse descendente é configurado agora como o Messias, o ungido de Deus. Tá? Nós somos criacionistas. E nós cremos que, por exemplo, que entre praticamente, digamos assim, o nascimento de Jesus até os dias lá dos patriarcas, cerca de 3.000, 4.000 anos para trás. Alguns falam de bilhões, de trilhões, de quaquilhões de anos. Nós cremos em 3, 4.000 anos atrás, antes de Cristo. Tá? Então, nessa cronologia, a gente tem a descrição de que lá em Gênesis, nos dias de Moisés, já se falava do descendente, porque é Moisés que está escrevendo esse texto. É Moisés que está falando, olha, no início foi assim, né? E Deus disse, haja luz, e houve luz. Moisés é que está falando isso. E aí, no capítulo 3, ele fala do pecado, de como tudo aconteceu, e aí ele fala, mas Deus disse que haveria de vir um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Né? Essa é uma conversa que Deus dá para Moisés, e ele registra isso, evidentemente, esse registro de Moisés, nós cremos na autenticidade, na veracidade, por isso que nós entendemos que Jesus é anunciado lá em Gênesis 3,15. E agora, então, pensa bem, 3.000, 4.000 anos antes, aí vem os dias de Davi. Davi viveu aproximadamente no ano 1000. E a partir de Davi, nós temos um reino que é um protótipo do reino de Cristo. Ou seja, Davi é comparado como o ungido de Deus, né? E ele é o reino de Davi que unifica as 12 tribos, que age com retidão, com justiça, zelando pelo nome de Deus. O reino de Davi é comparado como um protótipo do reino de Deus. E aí, então, irmãos, isso é o ano 1000. E quando praticamente encerra o reinado de Davi, vem o reinado do filho dele, chamado Salomão, né? A partir do reinado dos dois filhos de Salomão, um chamado Roboão, outro chamado Jeroboão, é que vem toda uma confusão, porque agora Israel, que era um país só, o país se divide. O país se dividiu em dois, Reino do Norte, Reino do Sul. E essa divisão fez com que houvesse um rei do lado de cá, outro rei do lado de cá. E aí, o que aconteceu? É nesse período que tudo aquilo que Davi fez de certo no reinado, e que foi um protótipo do reino de Deus, foi se perdendo. Se perdendo. Então, a gente está aqui cerca de 300 anos depois da grande referência do ministério ou do reinado de Davi. Então, o reino do cativeiro assírio foi cerca de 300 anos depois. O Império Babilônico foi cerca de 400 anos depois do reinado de Davi. E a gente sabe que, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se deteriorando. Não é assim? O que foi acontecendo? À medida que o tempo foi passando, foi se perdendo a noção de quem era Deus. Foi se perdendo a noção da santidade de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor, da lei moral, que são os 10 mandamentos, da lei cerimonial, que estava descrito no livro de Levítico, e que fazia parte da liturgia do judeu. Foi se perdendo isso tudo. E aí foi introduzindo um monte de coisas, um monte de heresias e ensinos que eram completamente contrários àquilo que Deus havia dado inicialmente para Abraão, os patriarcas, Isaac e outros mais. Gente, o que está acontecendo aqui? Então, passou-se esse tempo todo, agora
quem é que estava no apogeu de mandar e desmandar, de fazer e acontecer? Era a Síria. Era o rei da Síria, que chamava o quê? Sargão, tá? Volta comigo lá no capítulo de número 10, e você vai ver lá no verso 32 o que estava acontecendo, para a gente entender. Tem hora, gente, que a gente tem que entrar na história para a gente entender o texto bíblico, senão a gente só fica na delícia do texto bíblico e não entende o que está acontecendo por trás. Verso de número 32, 33 e 34. Vamos ler junto comigo aqui? Isaías 10, 32, 33 e 34. Vamos lá. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, ao outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará o ferro, as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O que está acontecendo aqui, gente? A Síria se achou. E o rei Sargão, eu já falei sobre ele aqui, ele se encheu de soberba, de vaidade. E eu já disse que quando o homem se ensoberbece, Deus trata arrogância, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que está acontecendo? O próprio Deus fala assim: a Síria não vai ficar assim. E a Síria tem uma floresta de Líbanos. O que é um Líbano? É um tipo de o que é o cedro? Cedro é uma árvore que ela é muito frondosa, é muito forte. E ela dá, assim, com uma pujança muito grande. Ela cresce. Quem já viu algum documentário aí sobre a Síria, né? Sobre o Líbano, né? O cedro é muito forte. Então, na época, tinha florestas muito fortes, muito grandes, muito densas, e que, com isso, digamos assim, Deus usa a metáfora para falar: tal qual esse cedro que é forte, tal qual essas árvores que são fortes, e vocês, a Síria, acham que são fortes o suficiente, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar. Já que vocês estão orgulhosos, eu vou o quê? Cortar. Deus está falando assim: eu vou acabar com a soberba de vocês. Eu vou destruir a soberba de vocês. E olha só a expressão que nós temos aqui: mas eis que o Senhor dos exércitos cortará os ramos com quê? Olha o texto. Alguém fala aí. Olha o texto. Verso 33. Com quê? Violência. Que mais? As árvores do alto porte serão o quê? Derribadas. As altivas serão o quê? Aqui, gente, entendo, é uma metáfora. Tal qual a descrição dessas árvores que são muito fortes e são muito altas. Deus falou: eu vou cortar isso aí. Correção de Deus, disciplina de Deus. E aí o verso 34 fala: cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Ou seja, a Síria, vocês não vão ficar assim. O próprio Deus está dizendo isso. E aí então, a gente encerra o capítulo 10 falando sobre a Síria. Lembra? O capítulo 9 fala do menino, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O capítulo 10 está falando da arrogância de quem? Da Síria. E o capítulo 11? É esse que nós entramos aqui. O capítulo 11 ele vai falar agora não do menino, mas ele vai fazer uma profecia sobre Jesus. Ele vai apontar quem seria esse Jesus, quem seria esse Messias, tá bom? Mas é interessante que a gente se lembre o seguinte, uma coisa que, se você prestou atenção na minha fala, você vai entender. Quanto tempo que tinha entre o reinado de Davi e esse período do cativeiro assírio? Eu disse aqui, quem lembra? Quem pegou?
Quanto? Babilônia, quase 400. Assírio, 300. Então, tinha 300 anos que tinha passado um reinado de Davi. E, como eu disse, nesses 300, do reinado do cativeiro assírio, e nos 400, cativeiro babilônico, Aline, nesse período, se perdeu um monte de coisa. Da lei moral, lei cerimonial, o culto, o templo, perdeu-se tudo. Perdeu. E aí, a metáfora, o que é uma metáfora? É um exemplo, é uma comparação que a Bíblia sempre vai usar para nos ensinar alguma coisa. E qual a metáfora que nós temos aqui? Quem aqui gosta de planta? Eu estou aprendendo. Eu sei que a dona Ângela gosta aqui, né? Alguns irmãos aí. Serginho também. O que a gente vê? Deus faz aqui Deus permite que na descrição de Isaías haja essa metáfora, essa comparação. A comparação é tal qual uma floresta que tinha árvores frondosas, e essas árvores, elas caíram, elas envelheceram e elas praticamente morreram. Só que ficou uma raizinha, um brotinho que começou a vir nessa árvore. A metáfora é, olha, esse tronco aí é a linhagem de Davi. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Boaz, Obed, Jessé. E aí a gente encontra lá no livro de Ruth essa descrição de que Davi vem por conta de quê? Quem se lembra lá do casamento de Ruth, como é que chama o marido dela? Boaz. O casamento de Ruth com Boaz. Do casamento de Ruth com Boaz nasce quem? Obed. De Obed nasce Jessé. E Jessé é pai de quem? Pai de Davi. Então, ele está falando assim, olha, dessa geração, essa geração é como se fosse o tronco. E o que está acontecendo? É como se o pecado tivesse entrado na nação de Israel, e esse tronco foi isso o quê? Morrendo, ficando seco. Certamente você se lembra de uma música do Diante do Trono que começa assim: a esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Você lembra dessa música? É uma música que o texto ele está descrito lá no livro de Jó, capítulo 14, verso 7. Vamos ver lá então, porque depois a gente entrar aqui. Jó, capítulo de número 14, verso 7. Jó está antes de Salmos, né? Jó 14, 7. Olha só o que diz, versos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Muito bonito o texto, né? A esperança. Aqui, gente, lembrando que o livro de Jó, ele é descrito mais ou menos no mesmo período, quase que lá de Abraão, tá bom? Só essa informação. O que está acontecendo aqui? Isaías está falando assim que Deus diz que tudo aquilo que era da nação de Israel era como se fosse essa árvore, que estava velha, envelheceu por quê? Porque não foi regada. Envelheceu fogo, decepada, queimada. Israel era como essa árvore. E que agora Deus estava permitindo com que um brotinho nascesse. Uma raizinha começasse a dar um sinal de vida e de vigor. E essa raiz, esse rebento, quem é, gente? O rebento da árvore
parecia estar morta, nasce um broto verde e novo, cujas raízes possuem vitalidade. De um renovo da antiga casa real está aparecendo e possui vitalidade, trazendo em si a promessa de muitos frutos. Quem é esse broto? Esse broto é Jesus. Esse broto é esse que haveria de vir. Esse broto é o Messias. Por isso que no capítulo 11 ele começa assim: do tronco de Jessé, como que árvore genealógica, né? Sairá um rebento, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, Isaías capítulo de número 11 é uma profecia que aponta para Jesus e aponta para esse Messias que haveria de vir. E aí, esse tronco é a esperança e o meio pelo qual tudo pode rejuvenescer, velhas árvores e florescer novamente. Entendem que a profecia direciona seus aspectos para a pessoa de Jesus. Se havia passado cerca de 400 anos do reino de Davi, que simbolizava o reino de Cristo, agora, aquela profecia apontava para os próximos 600 anos. Então, presta atenção, nós temos aqui mais ou menos entre 750, vamos pôr 600 anos, apontando para o nascimento do Messias. Esse período de tempo era de 600 anos até que essa promessa se cumprisse. Ou seja, de Jeremias, de Isaías, até o cumprimento levaria 600 anos. Gente, eles tinham que esperar muito, não é verdade? Muito tempo, não é? Passaria cerca de 6 ou 7 gerações, se a gente pensar em uma média de 80 anos cada geração, né, 600 anos, vamos pôr aí, né, se cada geração vivesse 80 anos aproximadamente, 600 anos, no máximo 7 gerações, teria que esperar 7 gerações até que Jesus Cristo nascesse. Aí a gente fala que olhar para o Velho Testamento nessa perspectiva é olhar para o Velho Testamento de maneira escatológica. Escatológica é o quê? Apontando para o que haveria de acontecer nos dias do nascimento de Jesus. Então, os irmãos judeus do Velho Testamento também tinham que aguardar. Nós hoje estamos aqui, nossa, mas Jesus volta logo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Às vezes a gente está achando muito demorada. Imagina eles lá atrás. Imagina 3.000 anos entre a fala de Moisés, que Deus haveria de mandar o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente, até o cumprimento. Nós estamos aí há quase 2.000 anos posterior a isso e temos achado demorado. Irmãos, isso nos mostra o quê? Que nessa profecia havia a concentração daquele que haveria de convergir tanto as coisas do passado, quanto as coisas do presente, quanto as coisas de quê? Do porvir. O Velho Testamento apontando para Jesus, ele virá. O Novo Testamento apontando, ele veio. E agora nós estamos aguardando o quê? A sua segunda vinda. É por isso que você precisa conhecer o seu Deus. E domingo passado, se você não se esqueceu, eu falei à noite sobre o ser de Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus que se manifesta onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus que lá em Gênesis capítulo de número 2, verso 26, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui, irmãos, nós temos, portanto, uma profecia que aponta para Jesus. E quais as características que nós temos aqui que apontam para Jesus? Então, o segundo aspecto que a gente precisa entender é isso, que Isaías apresenta a maneira pela qual o rei, o Messias, é capacitado pelo Espírito para realizar as suas obras. Expressa-se aqui em primeiro lugar, ao se dizer quem seria ele, como ele seria capacitado. Vamos ver então.
palavra no verso 2, sobre esse renovo que é Jesus, ele fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Certa vez, eu, como um crente sem muita instrução bíblica, cheguei para o meu pastor, falecido reverendo Milton Otton de Albuquerque Leitão. Eu ficava numa dúvida intrigante. Se Jesus era Deus, por que ele precisou ser batizado? Se Jesus era Deus, por que ele precisou receber o Espírito Santo? Eu ficava nessa dúvida, gente, mas ele não era Deus? Aí eu cheguei para o meu pastor e perguntei para ele: pastor, me explica isso aqui. Aí ele falou: olha, Jesus, ele era Deus, mas ele se fez homem. E como homem, ele tinha que passar por todas as vivências que nós haveríamos de viver. E dentre elas, essa manifestação do próprio Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele já estava lá com o Pai, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas como homem, ele precisava vivenciar todas essas questões dessa dimensão. Então, sobre Jesus, haveria necessidade também dessa capacitação do Espírito Santo. Aí, irmãos, eu fico pensando assim: se Jesus, que é Jesus, precisou ser capacitado pelo Espírito Santo, quem somos nós para pensar que a gente pode fazer alguma coisa no reino de Deus sem ter a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque a descrição aqui de Isaías, capítulo de número 11, é a seguinte: que repousará ou pousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E Lucas, capítulo de número 4, abre aí a sua Bíblia, Lucas 4, verso de número 17, vai mostrar para nós quando isso aconteceu. Que a profecia foi dada e a profecia foi cumprida. E essa profecia que foi dada e foi cumprida, ela destaca o seguinte cenário, capítulo 4, verso 17 ao verso 21. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E um pouco antes, na descrição que nós temos também em Lucas, quando fala que Jesus estava no Rio Jordão e o Espírito do Senhor veio sobre ele em forma corpórea de pomba. O Espírito do Senhor veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e aí a descrição é: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então Jesus precisou ser capacitado pelo próprio Espírito Santo do Senhor para realizar a obra. Então essa é uma característica que a gente tem aqui desse Messias. Ele haveria de ser capacitado. Segunda característica que nós temos aqui, irmãos, é que Jesus teria em si o espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Dom que envolve a essência e o propósito das coisas e também demonstra a maneira correta de se alcançar aquele propósito. É o uso com excelência do conhecimento e do saber. Jesus teria sobre si o espírito de sabedoria. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 42 ao verso 47, que tem a seguinte descrição: Jesus evidenciando o cumprimento da promessa de que sobre ele viria o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria. Lucas 2, 42 a 47 diz assim: quando ele atingiu a idade dos 12 anos, a família foi à festa
como era hábito. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela falta, porque julgavam que tivesse com amigos ou entre outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procurá-lo. 3 dias depois, encontraram-no. Achava-se no templo, sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, deixando toda a gente admirada com a inteligência das suas respostas. Os pais não sabiam o que pensar quando viram ali sentado. Jesus, irmãos, ele tinha essa capacitação dada pelo próprio Deus, e a descrição aqui é de que ele tinha sobre si o espírito de sabedoria, que envolve o propósito, a essência de todas as coisas. Jesus é esse que também, conforme a descrição de Mateus, capítulo de número 7, verso 29, Mateus 7, 29, diz assim: quando Jesus acabou de se pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então a maneira como Jesus ensinava, pregava, falava das coisas dos céus, do reino de Deus, era diferente, e isso impactava a vida daquelas pessoas que o ouviam, porque sobre ele havia o Espírito do Senhor. Jesus é esse que também, segundo a descrição de Isaías capítulo 11, tem sobre si, o Messias tem sobre si o espírito de entendimento. Entendimento é a capacidade de discernir circunstâncias e relacionamentos. Você se lembra quando Jesus foi confrontado pelos fariseus, e Jesus conta a parábola do bom samaritano? Jesus estava diante de algumas pessoas que queriam testá-lo, provar se o conhecimento dele era adequado ou não, e alguém lhe faz a seguinte pergunta: mestre, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? E Jesus então cita o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. E após, Jesus conta uma parábola. E nessa parábola Jesus aponta 3 cenários: que havia um samaritano, e passaram ali algumas pessoas que não deram tanta importância para ele, mas digo que havia um judeu que estava, digamos assim, maltratado, vista um assalto, e passa um sacerdote, passa um levita, e nenhum deles se importam tanto quanto necessário. Mas um samaritano, que na verdade não tinha um vínculo muito próximo com os judeus, porque eles eram rivais, eram primos, mas eram rivais. Judeu com samaritano não se dava, mais ou menos brasileiro com argentino, era confronto na certa. Então esse samaritano, quando vê aquela situação, ele cura as feridas daquele moço, leva para uma hospedaria, paga a conta e fala assim: olha, quando eu voltar, se tiver gasto mais alguma coisa, eu estou aqui para pagar. Essa é a história resumidamente. Aí Jesus pergunta assim: olha, qual desses foi o próximo desse indivíduo que estava carente de algum tipo de auxílio? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Aí eles ficaram impressionados. Gente, mas para Jesus contar essa história, Jesus tinha que ter um entendimento fora do comum, para mostrar para eles que, no caso, os sacerdotes conheciam da lei, mas não estavam nem aí. Os levitas, que eram responsáveis pela parte litúrgica, parece que quando saíram do serviço sacerdotal, né, eles perderam a noção de auxílio, de ajuda mútua, e que o culto se estendia além daquele momento de tabernáculo ou de templo. E Jesus é capcioso, ele tem entendimento,
Irmãos, Jesus é esse que tem sobre si o espírito de entendimento. Jesus é esse que tem sobre si também, conforme o texto, espírito de conselho. Conselho é a capacidade de tomar decisões acertadas e de orientar, ajuntando sabedoria e entendimento. Evidentemente, haverá bons conselhos quando se tem esse espírito de conselho. E Jesus é esse que tem espírito de conselho. E quando ele faz as suas intervenções no período que Jesus está encarnado, são conselhos maravilhosos de vida, de salvação, de restauração, de renovação de propósito, de existência e, sobretudo, que glorifica ao nosso Deus. Jesus é esse, irmãos, que faz um conselho maravilhoso para todo ser humano, para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha só que conselho, venham a mim. Jesus dando esse conselho. Jesus é esse, irmãos, que também tem espírito de fortaleza ou de fortalecimento. Fortalecimento que é a capacidade de ter em si força e poder para executar aquilo que tem que ser feito. Jesus é esse que nunca se prostrou, que não dorme, que não dormita, e tal qual na descrição dos Salmos, que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Jesus é esse, irmãos, que é anunciado aqui como aquele que tem espírito de fortalecimento, o qual João capítulo 3, 33, ele fala: mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende, eu venci. Jesus é esse que sabe dos nossos momentos de fragilidade, de medo, de desapontamento. Ele fala: venham a mim, eu tenho como encorajar você, eu tenho como fortalecer você. Ele é aquele que nos dá coragem para viver. Jesus é esse que nos revela, irmãos, com o espírito de conhecimento. Isso tem a ver com a própria onisciência de Cristo, né? 1 Samuel 2,3 fala assim: o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. João 14,33, ele fala: mas eu não estou desamparado, eu venci o mundo. Aí ele vai nos ensinar, irmãos, algo precioso, que Jesus é aquele que, quando ele está em algum momento no meio de uma multidão, e uma mulher que está ali acometida de uma doença há quase 38 anos, adoecida, e sem condições já de saúde, com fluxo de sangue, já tinha ido buscar socorro nos médicos, e alguém toca nele, e Jesus percebe que o tocar daquela mulher não foi igual esbarrões, cutucões que alguém às vezes tinha ou dava nele, que foi um tocar diferenciado. E esse tocar diferenciado, irmãos, dessa mulher, era um tocar de uma mulher desesperada que via em Jesus a única fonte de esperança para resolver o seu problema. E quando Jesus sente que o toque dela foi diferente, quem se lembra o que ele disse? Ele faz uma pergunta: quem me tocou? Os discípulos, na racionalidade, vão argumentar: Jesus, tem muita gente aqui, por que o senhor está perguntando? Aqui a gente está se esbarrando o tempo todo. Uma aglomeração, de Jesus gostava de uma aglomeração, né? O senhor está... Por quê? Aí Jesus responde: eu quero saber quem me tocou, porque de mim saiu poder. Gente, ele sabia quem era, mas ele queria que a pessoa o quê? Falar. Ele sabia quem era, ele conhece todas as coisas, mas mais do que saber, ele sabia a motivação daquele toque no braço, no dorso de Jesus, no ombro. A gente não sabe onde aquela mulher tocou, mas o tocar em Jesus saiu poder, saiu virtude. Mas Jesus sabia quem era.
Aí Jesus, aquela mulher certamente meio constrangida, e chega: Jesus, foi eu que toquei no Senhor. E Jesus, como quem diz: eu sei, porque de mim saiu o poder quando você me tocou. Gente, Jesus é esse que conhece todas as coisas. Nós falamos do domingo passado sobre o ser de Deus, que Deus sabe em suas contingências, eventos, todos os eventos da nossa vida, que Ele nunca é pego de surpresa, que a perfeição do conhecimento de Deus é básica, Ele é a origem, o padrão, o protótipo de todo conhecimento. Os outros tomam o conhecimento emprestado dele. Todos nós pegamos conhecimento emprestado de Jesus, porque é dele que sai virtude, sai bênção para as nossas vidas. Que todo conhecimento de Deus é puro e não se contamina com o homem, com o ser, ou com qualquer outro ser. E isto também se aplica ao Filho de Deus. Então, Isaías está falando: olha, repousará sobre ele, e ele será aquele que em si vai abarcar, vai aglomerar, vai estar sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Interessante, irmãos, que são 7 virtudes. E você já percebeu que a Bíblia sempre trata de alguns números de maneira muito interessante, e o 7 é um número repetitivo, como o 12 também é um número repetitivo, como a 10 exponencial aí de 10 elevado à terceira, 1000, né, todos esses números dão a ideia de algo completo, algo feito sem que haja, digamos, falta de nada. Por exemplo, quando a Bíblia fala acerca da besta, que número que usa? 6 não é completo. 666, não é assim? Mas quando fala de 7, Deus fez 6 dias, no 7º ele descansou. Quando fala de 12 tribos, quando há uma menção de 12 apóstolos, aí você tem depois algumas expressões que vão mostrar o fato de que coisas completas são definidas por esses números. Então, essas 7 características aqui demonstram que está tudo completo em quem? Em Jesus. Em nenhum outro ser humano você encontra isso aqui tão perfeito, de ter essa questão de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor, de maneira plena, sem uma mancha. Mas em Jesus não. Jesus está completo. E encerra com essa questão do espírito de temor. Mateus capítulo 21, 12, Jesus mostra a reverência e o temor que ele tinha e tem para com o Pai, porque quando ele chega no templo, estão ali vendedores fazendo arruaça, gente mercadejando no templo, e Jesus, de maneira firme, mas contundente, porque ele tinha temor ao Pai, e uma correção daquele momento, ele fala: a minha casa não é covil de salteadores, mas a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Irmãos, isso conclui-se que o quê? Com todas essas virtudes, a atividade do rei e Messias, aliadas aos seus atributos, às suas qualidades, nos traz confiança de estar debaixo do seu reinado e seus julgamentos e poder ilimitado. Isso nos torna súditos e servos desse reino e desse rei. Debaixo de uma autoridade debaixo dessas características, não nos deixa confortáveis em saber que o Rei, o Senhor, o Messias, ele tem evidentemente, infinitamente mais poder para conduzir e nos
governar e nos orientar e nos salvar. Ou seja, essas virtudes não nos deixam mais confortáveis em entregar a nossa vida para Ele. É por isso, irmãos, que quando nós conhecemos o nosso Deus, nós temos uma percepção da realidade do mundo presente, nós descansamos a nossa vida em Deus, porque não há nenhum outro Deus como o nosso Deus. Não há nenhum outro ser como o Messias anunciado. Não há nenhum outro livro que fale de verdades tão profundas e eternas como as Escrituras. E não há outro lugar onde nós possamos buscar alimento, senão na igreja que ensina verdadeiramente, tem um compromisso com a palavra de Deus. É por isso que a gente descansa. É por isso que quando a gente conhece a Deus, vocês se lembram de Daniel capítulo 11, 32, que eu falei domingo, o povo que conhece ao seu Deus se torna o quê? Forte e ativo. Mas o povo que não conhece a Deus perece. O crente que não conhece essas características do próprio Cristo, ele vai querer fazer tudo de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio querer. Gente, se eu tenho esse Cristo aqui, esse Messias, que sobre ele está o Espírito do Senhor, que ele tem espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor, eu vou entregar a minha vida para um outro Deus? Eu vou entregar o meu futuro nas mãos de um outro Deus? Por isso que quem assim o faz está cego, cegueira espiritual. E para a gente encerrar, Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Vamos abrir lá. Efésios 3, 20 a 21. Vamos ler junto? Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui, irmãos, uma declaração de Paulo, né, uma doxologia de Paulo. Olha, esse Deus que se manifestou em Jesus, a esse Deus que é poderoso, que é infinitamente mais poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, a Ele seja a glória na igreja. A igreja tem que glorificar esse Deus, e glorifica esse Deus por meio do Messias. Quem é o Messias? Jesus. Por todas as gerações. Não há uma geração que deva interromper isso. Lamentavelmente, lá atrás houve interrupções, mas louvado seja Deus que sempre, em algum momento, houve sempre um remanescente fiel. O remanescente fiel é sempre um grupinho pequenininho, é sempre um grupo que permanece firme, um grupo que permanece buscando, desejando a presença de Deus, não se encurvando diante dos cenários que o mundo tem aí. É sempre esse remanescente fiel. E aí, irmãos, por todas as gerações, nós glorificarmos o Senhor por aquilo que Ele é, o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que nós estejamos aprendendo nesse texto algo precioso, lembrando que, para mim, ao ler o capítulo 9, e o capítulo 10 e o capítulo 11 de Isaías, eu vejo que o capítulo 10 está encurralado entre o menino e entre o Messias. E o capítulo 10 está falando da Síria como um governo forte, poderoso, inabalável, e que esse governo, por ser um governo humano, não haverá de sobrepujar ante o governo de Deus. E aqui nós temos o próprio Deus colocando em xeque, mostrando, olha, esse menino, ele vai vir como esse maravilhoso Deus forte,
para a eternidade, príncipe da paz. Esse Messias, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de força, de conhecimento, de temor. Homens, a Síria, vocês representam os homens, arrogância, vocês serão eliminados. Por isso que é mais confortável nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós confiarmos a nossa vida ao Senhor, num ato de fé e de entrega, e de confiança. Assim Ele há de cuidar de nós, com todas essas virtudes que as Escrituras têm para nós. Amém?